Foi um massacre! Olha, pessoal, se tem um jeito de você começar melhor o dia do que assistindo um lulista sendo tratorado, detonado, mastigado por alguém de direita, eu não conheço, isso sendo feito, é claro, com argumentos, com a justiça e com a verdade. E é por isso que quando eu vi esse vídeo aqui, eu sabia que eu tinha que trazer para vocês assistirem. É simplesmente bom demais. Bora então direto ao ponto, direto pro vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar. Acompanhe comigo que vale muito a pena. Carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora, eu falo para além do presidente Hugo Mota, eu falo para o deputado Hugo Mota. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho. Nós não vemos a anistia sendo pautada. Nós não vemos o IOF sendo barrado. E mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Mota, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E, seguindo o artigo 55 da Constituição Federal e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E, de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo, determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela sustação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal, enquanto nos corredores aqui da Câmara, o deputado estava falando de projetozinhos sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada Daniel Silveira. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu não me aguento, gente. A gente já vai retomar o vídeo, tá? Você viu que já começou aí com uma pedrada forte no lulista, né? Bora aqui continuar. Essa Câmara poderia estar fazendo nesse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Mota dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou porque transitou em julgado. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. Esse presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota é um papel. E ali atrás está o deputado Marcel Van Hatten, que sempre está aqui. Eu poderia ter votado no deputado Marcel. O senhor não imagina quantas pessoas me cobraram, dizendo, é justo que vote no deputado Marcel. Mas eu não queria carregar a culpa, preste atenção, eu não queria carregar a culpa de futuramente um projeto de anistia não andar, um outro projeto não andar, e falarem, foi por causa desse deputado que não soube cumprir acordo, seguir grupo, seguir orientação. E tendo o espírito de grupo, eu segui o que o meu grupo determinou. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais. 38 deputados federais, com inquérito no Supremo Tribunal Federal porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo, eu vou usar a tribuna, e cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para que é que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Gente, mais um parênteses aqui que eu não me aguento, olha. Isso é óbvio, e agora é o óbvio tendo que ser dito, porque no Brasil de Lula, do Lula presidente, aí tá tudo invertido. Então a gente tem que insistir e dizer aquilo que é óbvio e evidente. Pode criticar o Supremo Tribunal Federal, e mais, pode criticar onde estiver, e ataque não é crítica. Crítica não é ataque.
Por que a gente passou a aceitar essa narrativa falsa de que criticar é atacar? Para punir quem critica? Bora lá, gente. Vou deixar agora correr, que se prepara, que é muito bom esse trecho final. Aí eu venho aqui hoje para dizer, Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. O senhor está nessa cadeira, Hugo Mota. E aqui eu não estou falando, volto a dizer, não é nada pessoal. Nós nem tivemos a oportunidade de conversar para falar sobre absolutamente nada. Quando me ligaste pedindo voto, eu aceitei, porque já tinha um entendimento de todo o grupo. Quando o deputado Marcel me procurou, eu disse, olha, eu já dei a palavra, eu não posso fazer isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é, resgate a força da Câmara dos Deputados. Não aceite que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval desta casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. E os deputados coloquem a sua digital na cassação, na perda de mandato, quando fizeram com Daniel Silveira. Mas dizer que simplesmente vai acatar a decisão é um desrespeito. É um chute na cara do presidente, é um chute na cara dos parlamentares e é um chute também na cara da oposição. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim, a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu. E não tem como. E eu confesso, muitas vezes eu vejo os líderes que estão aqui presentes tentando conversar, tentando de diálogo. Eu estou aqui hoje, pode ter certeza, líder Sócrates, líder Altineu, líder Zuco, líder minoria, o próprio presidente Bolsonaro. Alivia, calma, vamos conversar. Não é para bater. Só que nós estamos representando o povo. E o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre nenhuma liderança. É um senso de que nós fizemos uma escolha, mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Nós temos que dar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal e aos deputados da esquerda que estão aqui. Eu estou vendo o deputado Lindbergh, ele vai pedir também o direito de resposta, que tudo o que acontece judicializa e joga para o STF. Hoje está acontecendo com a gente, daqui a pouco vai acontecer com vocês. Vocês não conseguem entender que vão caçar 1, vão caçar 2, vão prender 3, vão prender 4, vão prender 5. E aí depois, o que é que vai restar se vocês olhem como é que é o STF? Um ministro só tomando conta do país. Por que os outros não vão lá peitar ele? Porque tem um senso de corporativismo, porque tem um senso de grupo, porque ele se defende. Aliás, isso é a democracia e a independência. Mas de repente a gente vê a democracia do qual? Juiz, caça, prende, determina. A gente vai susto uma ação, ele vai derrubação. A gente passa aqui um custo de bilhões anual aos cofres públicos. Aprovamos projetos, com uma canetada derruba o projeto, nos fazendo inteiramente de palhaços. Senhor presidente Hugo Mota. Então eu deixo aqui o meu desabafo. Eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ter um alvo aqui na minha testa do tamanho do mundo. Tudo bem, eu sou o primeiro. Mas daqui a pouco vai aparecer outro e vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco vai ter outro e vai falar a mesma coisa. E eu não quero que chegue no ponto do senhor não conseguir sair às ruas. Igual outros cidadãos não conseguem sair às ruas porque o povo cobra, porque o povo intimida, porque o povo tem legitimidade para o fazer. E hoje eu estou aqui como representante do deputado federal mais votado do estado do Ceará, representando o meu Nordeste, que é terra de cabra macho, não é terra de cabra frouxo que tem medo, principalmente medo de juiz do Supremo Tribunal Federal. Representando o meu Nordeste e o meu Brasil, vamos dizer não à ditadura da toga e à nossa Constituição Federal, sim. Presidente. Gente, que tratorada, que tratorada. Alguém aí anotou a placa? Alguém anotou aí o trator que passou em cima desse representante do clube da impunidade? Acompanhe comigo que vale muito a pena. De ordem, presidente. Eu vou dar a palavra ao deputado Altineu. Mas como eu fui citado, o deputado André Fernandes está aqui presente, fez um discurso muito mais voltado a mim. Primeiro, André, eu quero lhe dizer que eu tenho um respeito muito grande pela sua história, pela sua votação. Tenho um respeito muito grande pela oposição desta casa. Pude contar com o apoio de muitos, não de todos da oposição, mas de muitos eu pude contar e tenho procurado me relacionar muito bem com todos eles. Presidir esta casa é ter equilíbrio. Talvez, se eu estivesse agindo como Vossa Excelência sugere, nós não tivéssemos aqui, talvez mais nem o parlamento, porque a gente já tinha transformado isso aqui num ringue, numa guerra, e não é isso verdadeiramente que o Brasil quer. As pautas que Vossa Excelência traz são pautas muito justas, que os seus eleitores lhe cobram, e assim como o senhor, como Vossa Excelência, melhor dizendo, muitos também defendem essa pauta, a pauta da anistia, uma pauta ou outra de posicionamento com relação às posições do Supremo Tribunal Federal, e nós temos procurado dar, sim, atenção a essas pautas. Tenho me reunido constantemente com os líderes da oposição
e gostaria também de falar um pouco sobre o caso da deputada Carla Zambelli. O primeiro ponto é que nós vamos continuar dialogando com a oposição. O discurso de Vossa Excelência tem muita pertinência, mas também eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não funciono no grito, não vai ser Vossa Excelência insinuando que eu sou isso ou aquilo, que eu vou agir a favor ou contra esse tema. Não tenha receio, eu não sou de perseguir ninguém, não tem alvo em sua testa, continuarei a lhe tratar da mesma forma como trato todos os outros deputados e deputadas federais dessa casa. Eu sempre tive na minha educação, na minha prudência, talvez uma das coisas que eu mais preservei ao longo da minha vida pública, talvez seja por isso que eu estou sentado aqui nessa cadeira hoje. Continuarei a agir dessa mesma forma e pode ter certeza que o discurso de Vossa Excelência para mim tem um peso. Irei procurar tratar com os líderes da oposição, com Vossa Excelência ou com qualquer outro deputado federal esses temas e agiremos sempre com muito equilíbrio, com muita serenidade. A minha fala ontem, que Vossa Excelência se refere, sobre a deputada Carla Zambelli, eu disse que iria cumprir a decisão judicial porque ela, diferentemente daquilo que foi a prisão da deputada, porque a prisão não aconteceu, que nós teríamos que trazer com urgência aqui para o plenário, até porque a deputada não está em território nacional, ela optou a ir para outro país. Eu não fui notificado sobre a prisão, por isso que eu não trouxe a prisão ao plenário. Eu fui notificado sobre o bloqueio dos seus vencimentos e eu, antes de conceder até o bloqueio, porque eu tenho que cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu concedi o pedido de licença que a própria deputada tinha feito anteriormente para tratamento de saúde e para interesse pessoal. Essa licença ela foi concedida já convocando o seu suplente para tomar posse. Foi essa a minha decisão acerca daquilo que foi chegado à presidência da Câmara até então. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Então, não ache, viu, deputado André, que eu estou tomando essa decisão por causa do seu discurso. Eu acho que houve uma confusão ou uma precipitação da minha avaliação. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa, é o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós. Então, esse será o cumprimento que nós vamos dar a decisão acerca da deputada Carla Zambelli, dando direito à ampla defesa, nós fazendo tudo conforme o regimento da casa, que é o que tem nos guiado até aqui, o que continuará a nos guiar. Então eu só quero deixar isso aqui registrado para que Vossa Excelência não mais ache que nós iremos tirar o direito do plenário de se manifestar acerca desse caso e de qualquer um outro envolvendo qualquer parlamentar desta casa. Quero convidar o deputado Marcon para encaminhar a favor. Bora aqui continuar. Agora, Marcon, nesse emparedado, né, do emparedamento do Hugo Mota, tem a questão da Carla Zambelli, que é o que a gente precisava tratar hoje, da fala do André Fernandes e como se posicionou o Hugo Mota. São vídeos longos, né, mas a gente, ao longo da programação, talvez até exiba, somando os dois vídeos, algo em torno de 10, 11 minutos, mas eu precisava te ouvir sobre o que aconteceu, o teu relato, né, e as consequências da fala do André Fernandes. É bom eu vou contextualizar, até porque eu te fiz em off ontem, Pitoli, e eu acho que é importante que a gente converse sobre isso. O André, para quem não o acompanha, foi quase eleito prefeito lá de Fortaleza, no Ceará, foi uma diferença mínima, e é um cara que cresceu muito, ele é muito forte na rede social. Então, ele ontem, eu também e outros parlamentares de oposição, estão muito incomodados com a questão do Hugo Mota ter descumprido o que ele prometeu. Porque nós colocamos o nosso capital político a favor do Hugo Mota para elegê-lo, porque ele prometeu algumas coisas para a oposição. Defender mandato, que é o que ele não está defendendo, que é o caso da Zambelli, defender as prerrogativas parlamentares. Hoje são mais de 30 parlamentares respondendo por processo no STF por falas, né, algumas até na tribuna. Prometeu anistia. Há dias atrás prometeu que ia pautar o PDL para assustar o aumento do IOF, e ele promete e não cumpre absolutamente nada. Então o saco da oposição já está bastante cheio. E o André ontem disse para a gente, antes ali tinha conversado, ele disse, olha, hoje eu vou falar, marcou na linha ali do que tu também tinha falado, enfim, e vou questionar o Hugo Mota. Ele pediu o tempo pela oposição, que é um tempo regimental, e ele conseguiu
pegar a atenção do Hugo Mota, e o Hugo Mota prestou atenção no que ele estava falando. Eu estava, se vocês olharem o vídeo do André, depois vocês vão ver que tem um deputado com uma gravata azul e uma barriguinha, sou eu. Estava ali atrás, acompanhei em loco, né, o que o André fez. Eu tinha visto a barriga, mas a gravata eu não tinha notado. É sexy sem ser vulgar, né? Homem com 38 anos sem barriga também, a gente não pode levar muito a sério. Mas, enfim, o plenário se calou ontem, Pitoli, que é uma coisa bastante rara de acontecer, para ouvir essa discussão do André, essa inquirição do André, essa fala do André perante o Hugo Mota, que é algo que corre nos corredores, essa insatisfação. O Arthur Lira, ele tinha uma característica, diversos defeitos, mas tinha uma característica de cumpridor de acordos. Ninguém se mantém em Brasília sem cumprir acordos. E eu posso assegurar para vocês que esse descontentamento já saiu do núcleo duro da oposição e já está em outros setores de centro-direita. Eles estão descontentes com o Hugo Mota. Então, essa perda de suporte que ele está tendo vai cobrar seu preço. Mas ele continua mostrando que ele está muito mais alinhado ao governo do que propriamente aos seus acordos. A gente teve ontem também algo importante trazer aqui. O Nicolas entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a instalação da CPI, que é algo regimental, prerrogativa da minoria, já foi decidido pelo Supremo em 2021, e o Hugo Mota entrou com uma falsa verdade, que é uma verdade dele, que não está escrito em lugar nenhum, sobre dizer que tem que cumprir a fila. Olha, na fila está, por exemplo, o abuso de autoridade. Ele vai pautar essa CPI, ele vai abrir essa CPI, ela está ali nos primeiros lugares, o abuso de autoridade, a CPI promovida pelo meu amigo e colega Marcelo Conrado. Ele também não vai. Então, o Hugo Mota, no meu ponto de vista, ele está completamente perdido. Sobre a Zambelli, para complementar, na segunda-feira, ele vai lá na Globo News, que é financiado com dinheiro, a gente sabe de onde, e diz que, olha, o Supremo já decidiu, a gente não tem nada mais para fazer. E aí depois eu acho que, pela pressão do que está escrito na Constituição, que ele tem que pautar, não é uma escolha dele. Ele não pode dizer não, está escrito na Constituição. Ele é presidente da Câmara dos Deputados e ele precisa cumprir a Constituição. E na Constituição está muito claro que parlamentar, para ser preso ou ser cassado, tem que passar pelo plenário da casa. E ontem, depois dessa inquirição do André, a gente teve, então, essa resposta imediata do Hugo Mota, que fez questão de dizer na sua resposta que ele não estava ali mudando de opinião pela pressão do André. Ou seja, ao dizer isso, obviamente, ele está dizendo que está mudando por causa da pressão. Quem entende política sabe do que eu estou falando. Então é um cara bastante perdido, um cara que tem decepcionado muito. E assim, nesse ritmo que ele vai, olha, logo ele não tem mais apreço nem do centro e talvez vai ficar só com a extrema esquerda, com o PSOL ali, que ele faz o que eles querem. Porque de resto ele perdeu completamente sua credibilidade. Fala, Olavo. Marcon, o Flávio Dino faz aí uma cobrança em relação às emendas e tem uma reação também negativa do Mota. Qual a sua leitura? Olha, a gente precisa explicar para as pessoas como é esse BO das emendas. 80% dos parlamentares na casa se reelegem por causa de emendas. Sustentam suas máquinas eleitorais por causa de emendas. Se você colocar no Google aí, você vai ver dezenas, centenas, se não milhares de problemas com emendas, falando de desvio, de má aplicação do recurso, por aí vai. Eu, como um parlamentar ideológico, seria totalmente favorável que ninguém tivesse emenda, porque seria muito mais fácil para mim me eleger. Então, para mim, emenda, ela nada mais é do que tu indiretamente comprar um voto, né? Porque, por exemplo, tem aí tabela as pessoas entenderem só para contextualizar, tá, doutor Olavo? Tem tabela do SUS que está aí congelada desde os anos 90 para que o parlamentar possa pegar o dinheiro que deveria ir direto para o hospital e vai lá no hospital e entregue a emenda e diga que ele é o salvador da saúde na cidade e isso reverta em votos. Então, quando o próprio Flávio Dino ataca as emendas deste centro, que é a grande maioria no Congresso, que se reelege por causa de emendas, ele está atacando também o status quo, que levou o Hugo Mota a ser presidente. Que quem levou a ser o presidente, o Hugo Mota, é o Centrão. E se ele tirar as emendas ou dificultar agora em pré-ano eleitoral, ele vai dificultar também a reeleição destes parlamentares. Então, quando todo mundo sabe que o Dino é um ministro do Executivo no Supremo Tribunal Federal, ele cumpre ordens do Executivo. Qual que é a grande ideia do Executivo? O Executivo quer pegar parte dessas emendas e colocar para que ele faça essas entregas, porque hoje o Executivo está basicamente engessado. Os parlamentares não vão aceitar isso.
Então, neste cabo de guerra, cada vez o governo se enfraquece mais para outras matérias. Fazendo um parênteses aqui sobre a MP que o governo vai mandar, o Fernando Haddad vai mandar acerca de aumento de impostos, o 25º aumento de impostos, né, em 25, 26 meses de governo, aí um pouco mais, um pouco menos. Ele não vai aprovar, não tem voto. Até por isso ele ainda não entregou essa medida provisória, porque não tem voto, essa é a realidade. Então o governo está muito enfraquecido, essa questão do Dino enfraqueceu muito mais, o Hugo Mota fraco sem cumprir acordo também enfraquece. Então assim, é um fim de governo Lula, com uma desaprovação de 60%, o centro querendo pular do barco. É um caos o que a gente está vivendo. Sinceramente, os próximos meses prometem muita pauta aqui para o teu programa, Piton.